Olá, fenomenais! Bem-vindos a mais um vídeo do canal FEV. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e importante: como as erupções vulcânicas afetam a atmosfera e o clima do nosso planeta. Você sabia que alguns vulcões podem emitir tanto gás carbônico quanto toda a atividade humana em um ano? E que alguns vulcões podem provocar um fenômeno chamado de inverno vulcânico, que pode reduzir a temperatura global em vários graus? Ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo até o final e descubra tudo sobre esse assunto fascinante. Antes de começarmos, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos ao que interessa: as erupções vulcânicas e a atmosfera. Os vulcões são aberturas na crosta terrestre, por onde saem materiais do interior do planeta, como magma, cinzas, rochas e gases. Esses materiais podem ter diferentes efeitos na superfície e na atmosfera, dependendo da intensidade, da duração e da composição da erupção. Um dos principais efeitos das erupções vulcânicas é a emissão de partículas sólidas e de gases, que podem ser de vários tipos, como vapor de água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, entre outros. Esses gases podem se espalhar pela atmosfera e interagir com outras substâncias, formando o que chamamos de aerossóis. Os aerossóis são partículas sólidas ou líquidas que ficam suspensas na atmosfera e que podem ter origem natural ou antrópica. Os aerossóis vulcânicos são formados principalmente por dióxido de enxofre, que pode ser convertido em gotas de ácido sulfúrico. Esses aerossóis podem ter diferentes efeitos na atmosfera, dependendo da altitude, da quantidade e do tamanho das partículas. Um dos efeitos mais importantes dos aerossóis vulcânicos é o bloqueio da radiação solar, que pode afetar a temperatura e o clima do planeta. Os aerossóis vulcânicos podem atingir diferentes camadas da atmosfera, dependendo da força da erupção. As erupções mais fracas e efusivas, que liberam lava fluida e poucos gases, geralmente não ultrapassam a troposfera, e os aerossóis se dispersam rapidamente pela ação dos ventos e das chuvas. As erupções mais fortes e explosivas, que lançam grandes quantidades de cinzas e gases, podem alcançar a estratosfera, e os aerossóis podem permanecer por meses ou anos, circulando pelo globo. Os aerossóis que chegam à estratosfera têm um maior impacto no clima, pois bloqueiam uma parte da radiação solar que chega à superfície, reduzindo a temperatura e alterando os padrões de circulação atmosférica e oceânica. Esse fenômeno é chamado de inverno vulcânico e pode ter consequências graves para a vida na Terra. O inverno vulcânico é um fenômeno que já ocorreu algumas vezes na história da Terra e que está associado a algumas das maiores erupções vulcânicas já registradas. Um dos exemplos mais conhecidos é o da erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815. Essa erupção lançou milhões de toneladas cinzas vulcânicas e de dióxido de enxofre em direção à atmosfera, formando uma nuvem de aerossóis que se espalhou em todo o planeta. O resultado foi que as temperaturas em todo o mundo despencaram, gerando um ano sem verão em várias regiões do planeta. Houve escassez de alimentos, doenças, fome e mortes, além de mudanças sociais, políticas e culturais. Outros exemplos de inverno vulcânico são os das erupções do Krakatoa, em 1883, e o do Pinatubo, em 1991, que também afetaram o clima e a sociedade de diversas formas. Um exemplo fictício que ilustra o que é um inverno vulcânico é o último episódio de A Família Dinossauro, que foi exibido em 1994. Nesse episódio, os dinossauros decidem bombardear os vulcões para formar uma grande quantidade de nuvens na esperança de gerar chuva suficiente para recuperar a vegetação perdida após um enorme desequilíbrio natural causado por eles mesmos. Porém, o plano sai pela culatra e os vulcões entram em erupção, lançando uma enorme quantidade de cinzas e gases na atmosfera. O céu fica escuro, a temperatura cai drasticamente e os dinossauros enfrentam um inverno rigoroso, sem comida,
sem abrigo e sem esperança. O episódio termina com uma cena triste, em que a família dinossauro se abraça, enquanto o narrador diz que eles foram extintos por causa da sua própria insensatez. Esse episódio é uma crítica à forma como os humanos estão destruindo o meio ambiente e colocando em risco o futuro da vida na Terra. Mas será que um inverno vulcânico poderia acontecer de novo na atualidade? A resposta é sim, e um dos candidatos mais temidos é o supervulcão Yellowstone, que fica nos Estados Unidos. Esse vulcão é considerado um dos mais perigosos do mundo, pois tem um histórico de erupções catastróficas que ocorrem a cada centenas de milhares de anos. Estima-se que a última erupção de Yellowstone foi há cerca de 600 mil anos. Se Yellowstone entrasse em erupção hoje, os efeitos seriam devastadores, não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. Estima-se que uma erupção de Yellowstone poderia reduzir a temperatura global em até 10 graus Celsius, provocando um inverno vulcânico que duraria vários anos. Além disso, haveria chuva ácida, queda na produção agrícola, crise de saúde, crise econômica, crise social e uma possível guerra pelo controle dos recursos. Seria um cenário apocalíptico que poderia levar a humanidade à beira da extinção. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Apesar de Yellowstone ser um supervulcão, isso não significa que ele vai entrar em erupção a qualquer momento. Na verdade, os cientistas monitoram constantemente a atividade vulcânica de Yellowstone e afirmam que não há nenhum sinal de que uma erupção esteja iminente. Além disso, os vulcões não seguem um cronograma fixo e podem ficar milhões de anos sem entrar em erupção. A probabilidade de uma erupção de Yellowstone acontecer nos próximos anos é muito baixa e não há motivo para alarme. Para entender melhor sobre as atividades vulcânicas e como os fenômenos de transporte as influenciam, não perca a segunda parte do vídeo sobre vulcões. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!